O Sport precisa de 9 pontos. 3 vitórias nos 3 últimos jogos para conseguir o acesso. Isso mesmo, torcedor. Você deve estar imaginando, Roberto, calma. É verdade, o Sport precisa de 3 vitórias, 9 pontos para subir para a Série A. Isto se o time do Ceará vencer os seus 3 jogos. O Sport tem que terminar na frente do Ceará. Considerando que o Mirassol já tem 62 pontos e, obviamente, está mais fácil. Seriam mais 2 vitórias. E o time do Novo Horizontino e do Santos vão conseguir classificação nessa rodada. Então a briga é direto com o Ceará. Na verdade, o Sport precisa de 8 pontos, porque colocaria um ponto à frente da equipe cearense. Mas como não dá para conseguir 8 pontos em 3 jogos, ou o Sport consegue 7 pontos ou consegue 9. Então o Sport precisa de 9 pontos. 7 pontos não resolve a situação do Sport na Série A, considerando que a equipe, do Vozão tem 3 jogos, contra o Botafogo de Ribeirão Preto fora, contra o América em casa e por último contra o Guarani. Necessariamente, considerando 3 vitórias do Ceará, na briga direta com o Sport precisa de 3 vitórias. Ou seja, vencer a equipe da Chape no domingo, vencer a Ponte Preta lá em Campinas e vencer o Santos na última partida da Série B na Ilha do Retiro. Você deve estar imaginando aí, Roberto, tá difícil, porque vencer o Santos na última partida também. Eu vou mostrar aqui os números de Sport e Ceará e você vai ver comigo aqui que é uma realidade, porque teoricamente, os jogos do Ceará são mais fáceis do que os jogos do Sport, principalmente o último jogo do Ceará em casa, aliás, fora de casa contra a equipe do Guarani, que já está rebaixado, e o Sport enfrenta a equipe do Santos. Eu acho que o jogo mais difícil é contra o América. Mas vocês já imaginaram que o técnico do América é Lisca Doido, que é um treinador que é endeusado lá pelo Vozão, pelo time do Ceará, e detesta o time do Sport? Já imaginaram isso? Bom, a gente vai conversar nesse vídeo sobre essa realidade que o Sport deixou acontecer, 3 jogos, 3 vitórias para superar o time do Vozão e garantir então acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tá fácil, torcedor? Ou tá difícil? Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Isso porque o time do Ceará tem 2 pontos a menos que o Sport, mas tem o mesmo número de vitórias. 17 vitórias o Sport tem, 17 vitórias o time do Ceará tem. Então essa questão obriga a equipe do Sport a ter um ponto a mais do que a equipe cearense, que naturalmente o Sport chegando a 2 vitórias, chegaria a 19 vitórias. O Ceará vencendo as 3 partidas, chegaria a 20 vitórias, que é o primeiro critério, número de vitórias em termos de desempate. Esse QR Code aqui que você está vendo é da nossa Bet Nacional. Aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular para ele, escaneie, entre e se cadastre com o código RNTV, que é o código da gente, dê moral. Dá moral pra gente, Isso. E aí você aposta a partir de R$1, mas aposte para se divertir, hein? A Bet Nacional foi a primeira a se preocupar com o jogo responsável. Por isso, a Bet Nacional está autorizada pelo governo. Jogo legal é na Bet Nacional. As melhores cotações, jogos ao vivo de todos os campeonatos do Brasil e do mundo. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aposte com responsabilidade. Vou dar uma olhadinha aqui, galera, nessa situação em termos de Sport e Ceará. Porque vamos considerar o seguinte: o Novo Horizontino, 63 pontos. O Novo Horizontino tem 3 jogos e, naturalmente, esse jogo em casa contra o Operário, a tendência é que o Novo Horizontino vença. Então ele vai a 66 e 19 vitórias, o time do Novo Horizontino. E aí o Novo Horizontino mais uma vitória vai a 69. Então, de 3 jogos você precisa vencer 2. Ou vencer 1 e empatar 2. O Mirassol, 62 pontos e 18 vitórias. Se o Mirassol conseguir 2 vitórias, vai a 68. Então, estaria com 20 vitórias também e, naturalmente, 68 pontos. O Ceará,
que é o adversário direto nessa briga, o Ceará hoje tem 57 pontos, 17 vitórias. O Ceará pode chegar a 66 pontos, ou seja, 66 e 20 vitórias. O Sport teria que chegar a 67, mas não dá para chegar a 67 pontos. Por quê? Porque o Sport não tem como fazer 8 pontos em 3 jogos. Ou faz 7 pontos ou faz 9. E naturalmente tem que fazer os 9. Por quê? Porque vai chegar a 68 pontos. 68 pontos e 20 vitórias. E aí o Ceará só chega a 66 e 20 vitórias. Por isso que o Sport precisa das 3 vitórias do Campeonato Brasileiro da Série B para garantir a classificação sem depender de nenhum confronto, nem secar ninguém e tal. Não tem isso, tá? É para ele chegar e garantir 3 vitórias contra a Chapecoense, contra a equipe da Ponte Preta e contra o Santos. Mas tudo pode mudar se o time do Ceará tropeçar em um dos jogos. E aí é o seguinte, galera, analisando os dois clubes diretamente, né, essa rivalidade no futebol nordestino, nesse momento, aqui, ó, para você ver, o Sport é o 4º colocado, tem 17 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 56% de aproveitamento. Tem 50 gols marcados, sofreu 35, média de 1,4 gol marcado por jogo e 1 sofrido. Melhores sequências, 9 jogos sem perder e 4 vitórias seguidas. O Ceará é o 5º colocado, 17 vitórias também, 6 empates, 12 derrotas, 54% de aproveitamento. Gols marcados, 54, gols sofridos, 40. Média de 1,5 gol marcado por jogo e 1,1 sofrido por jogo. Melhor sequência, 6 jogos sem perder e 2 vitórias seguidas do time do Ceará. O Sport já conseguiu 4 vitórias seguidas, o Ceará só conseguiu 2 vitórias seguidas. Então esse é um aspecto interessante para a gente analisar, por esse ângulo, tá? De que a briga é do Sport com o Ceará por uma vaga. Naturalmente, os dois teriam que lutar pelas 3 vitórias. Isso eu estou falando das 3 vitórias dos clubes referentes à classificação nesse momento. E os jogos, como eu falei para vocês, os jogos do Ceará agora contra a equipe do Botafogo fora de casa, em casa contra a equipe do América, do Lisca Doido, que foi campeoníssimo lá pelo Ceará, e a torcida endeusa muito o Lisca e tal, e ele gosta muito do Ceará. E na bronca, na dividida entre Ceará e Sport, eu tenho certeza que ele vai torcer pelo Ceará, né? Então, simbora. E o último jogo contra o Guarani já rebaixado, que já está rebaixado virtualmente. Então, agora, e naturalmente, na última rodada vai estar rebaixado de vez. Então, acho que o Sport tem um caminho mais difícil, galera. Mas depende exclusivamente do Sport. Tudo isso que eu estou falando depende exclusivamente do time do Sport buscar, obviamente, essas vitórias. E aí vai na sequência, naturalmente. Primeiro jogo contra a equipe do ABC, da Chapecoense, conseguir a vitória. Aí vem o time do Ceará e joga contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa. Esse time do Botafogo pode aprontar, é um time bem organizado, tá? Em casa, não sei não, tá brigando aí para fugir da questão do rebaixamento, que ele ainda tá com 42 pontos. Pode ser que o Ceará não vença essa partida, hein, galera? Pode ser. Enfim, é uma briga de cachorro grande, é uma briga louca entre Ceará e Sport, isso considerando que a equipe do Novo Horizontino joga contra o Operário, em casa, a tendência é o Novo Horizontino ganhar. O Mirassol joga fora contra o Avaí, aí é um jogo mais difícil, mas o Avaí já está livre do rebaixamento, já tem 46 pontos, já nem sobe nem desce, vai ficar na Série B. Enfim, bom, esse é o quadro atual, a realidade. Deixa eu só dizer o seguinte, que o Sport divulgou uma parcial, tá? E eu vou até colocar aqui na tela, a parcial do Sport, tá aí, 24.437 ingressos vendidos pelo Sport, quer dizer, a parcial para o jogo contra a equipe da Chapecoense no próximo domingo às 18h30 na Ilha do Retiro. Bom, isso é para colocar vocês a par dessa situação, né? Hoje a situação e o quadro é esse: 3 vitórias e o Sport estará na Série A. Pode se classificar sem vencer? Se o Ceará perder os 3 jogos, se todo mundo ali atrás perder os jogos, pode ser.
O Sport até sem vencer conseguiu a classificação, mas o Sport teria que chegar melhor classificado do que o Ceará, né, de que as equipes que estão ali na briga, né, no caso o Ceará, o Goiás, o Operário e o Vila Nova e o América. Então, naturalmente o Sport teria que chegar na frente desses clubes aí, né, e conseguir o acesso para a Série A. Deixa eu pedir aqui a vocês um like, um gostei, um joinha, um comentário aqui, o que é que vocês acham dessa situação. E compartilha esse vídeo aí com todo mundo, vai compartilhar, copia o link, espalha aí nas redes sociais, dá essa moral. Curte a nossa página também aqui, tá bom? Muito obrigado, grande abraço, valeu, tchau!